Agora, doutor, tem também exemplo daquelas pessoas que são tidas como normais, pessoas calmas, tranquilas e que, de repente, um estopim faz com que ela exploda, por exemplo, numa briga de trânsito ou alguma discussão que está sendo uma discussão normal e, de repente, a pessoa se estressa por algum motivo que foi falado ali. Quer dizer, como que as pessoas também podem aprender a se conhecer para não chegar nessa explosão ou aprender, inclusive, com essas explosões para tentar controlar esse nível de adrenalina, de estresse? As pessoas que aparentemente manifestam essa tranquilidade, na realidade elas estão se controlando. Estão fazendo uma daquelas coisas que nós aprendemos para a convivência social e que acabam a longo prazo trazendo consequências desastrosas, que é você segurar as emoções, segurar as reações, em vez de conversar, por exemplo. Deixa eu mudar um pouquinho a direção aqui. A tendência natural do ser humano é manifestar a emoção de alguma forma. Isso seria o saudável. A manifestação intensa tem certos ônus sociais, né? Uma raiva, um choro, o deixar-se vencer pelo medo, que a sociedade não entende, né? Não aceita, critica. Então, uma das formas de você lidar com situações dessa é conversar a respeito dos problemas que está passando. Isso ajuda a aliviar. Essas pessoas que têm, de repente, passam pela experiência da gota d'água, significa que ao longo do tempo elas foram acumulando essas decepções, frustrações, raivas, ressentimentos, esse conjunto de emoções, e não buscaram alguma forma de aliviar esse tipo de tensão que foi se acumulando. E aparentemente elas têm uma casca de tranquilidade, de paz, mas na realidade elas estão funcionando como uma bateria que vai recebendo uma carga cada vez maior, mais intensa, e que de repente, como um copo d'água, extravasa. A sugestão, a recomendação é sempre essa: não guardar nenhum tipo de experiência desconfortável dentro de si. Se você não conhece alguma técnica de autoajuda que permita isso, e existe, ela pode conversar com outras pessoas para pelo menos tirar essa tensão mais intensa. Buscar amigos que possam ouvir e que tenham essa paciência, né, que tenham essa delicadeza de conversar a respeito das coisas que aconteceram. Essa é uma forma de evitar chegar nesse ponto, né? De alguma maneira, entrar naquelas outras sugestões anteriores para que as tensões do corpo advindas dessas experiências possam também ir se dissolvendo. Doutor, alguns estudos mostram que as pessoas que seguem alguma religião se recuperam melhor de determinadas doenças. O mesmo vale para o estresse? A fé torna as pessoas mais fortes para enfrentar os problemas do dia a dia? Isso vale da mesma forma, Raquel. O que acontece é que quando você está ligada a uma religião, você tem uma visão, tende a ter uma visão maior da vida. Não é uma vida em si mesmo, mas as religiões, de um modo geral, apontam para alguma coisa muito maior, muito mais significativa do ponto de vista da razão pela qual a pessoa está aqui. Então, os problemas diários, eles passam a ter uma dimensão menor. De um modo geral, em grande parte das religiões, você vai desenvolver virtudes como a tolerância, a compreensão, a autoaceitação, a paciência e desenvolver crenças positivas a respeito de como lidar com a vida. Tudo isso faz parte desse conjunto, digamos, de guias internos que a pessoa vai utilizar, permitindo a ela lidar com os momentos mais difíceis da vida com uma visão maior. Uma visão que chega até o transcendente, que chega até o espiritual e que, por certo, é mais confortante do que aqueles que têm uma visão em que as coisas têm que ser resolvidas aqui plenamente e, o que é pior, de acordo com a maneira com que eu queira que seja resolvido, né? Então, o processo de autoaceitação, o processo de negociação com a vida, digamos assim, né, de interação com a vida, ele se torna mais rico, ajudando a lidar com os estresses, certamente. Bom, doutor Jorge, vamos começar a colocar as perguntas dos nossos assinantes, a fazer as perguntas dos nossos assinantes, bastante perguntas. E a gente vai começar juntando algumas que têm mais ou menos o mesmo sentido, a mesma orientação. Começando pelo Luiz. Como os médicos e os psicólogos podem tratar as pessoas que têm muito estresse no trabalho?
Desculpa, eu não consegui ouvir a pergunta. Pode repetir essa última frase? Eu vou fazer mais ou menos 3 perguntas, que tem mais ou menos o mesmo sentido. Que primeiro sobre o tratamento, né? O do Luiz André, ele faz o seguinte: como os médicos e os psicólogos podem tratar quem sofre de estresse relacionado ao trabalho? A pergunta do Luiz André, pode responder essa primeiro então, doutor? Ok. Bom, Luiz André, a questão do tratamento de estresse relativo ao trabalho, ela tem digamos assim, 2 focos. Um precisa se olhar ao trabalho, olhar na direção do trabalho em si, qual é a estrutura desse trabalho, que pode ser extremamente estressante, e outra, e portanto pode requerer uma mudança nesse estilo de trabalho. E a outra é como é que a pessoa está lidando com a situação. Às vezes a situação não é estressante, mas a pessoa cria um estresse no seu relacionamento com o trabalho. Então, dependendo dessa análise da relação da pessoa com o trabalho, isso poderá envolver questões nos 2 lados, né? A mudança da maneira com que a pessoa atua no seu trabalho, envolvendo, por exemplo, a quantidade de horas dedicadas, a quantidade de descansos durante o trabalho, a quantidade de paradas, até questões dentro da própria vida da pessoa, a alimentação que ela tem para se preparar para esse trabalho. O outro aspecto é como é que eu, o cliente, a pessoa com dificuldade, estou lidando com esse meu ambiente profissional. Então aí vem possíveis crenças que eu tenha, os meus sentimentos relativos ao trabalho. Por exemplo, as frustrações que eu tive ao longo do trabalho e que podem ainda estar me incomodando, podem ainda estar sendo uma ativação mental para o quanto esse trabalho é ruim ou o quanto trabalhar é ruim. Então, tanto o trabalho do médico para olhar a questão a questão física, quanto o trabalho daquele que vai ajudar, pode ser o psicoterapeuta, pode ser o coach, pode ser um profissional dessa área, a olhar como é que o trabalho ocorre e que fatores dentro do trabalho estão sendo estressantes e, especialmente, como é que você, enquanto profissional, está lidando com isso. Esse é o maior foco do trabalho em termos de obter resultado quando você olha para a sua relação e para o trabalho, o quanto ele é desafiante, o quanto ele é satisfatório para você, o quanto ele é especialmente gratificante. Trabalhos que não sejam gratificantes são altamente estressantes. Doutora, a gente tem mais perguntas. Eu vou fazer 4 perguntas de assinantes, que elas estão relacionadas mais ou menos ao mesmo tema. Aí o senhor poderia responder todas de uma vez só. Vamos ver quais são, por favor. Sou professor na rede pública, tenho apresentado sintomas de depressão e estresse agudo. Gostaria que vocês comentassem um pouco sobre as situações de estresse na sala de aula. É o José Carvalho. A próxima pergunta: o desrespeito dos alunos fazem da profissão do professor uma das mais estressantes de todas. É comum professores chegarem ao final do ano letivo doentes e precisando usar calmantes. É a opinião do Jorge. Hábitos alimentares também podem influenciar em nosso corpo, influenciar em como o nosso corpo reage ao estresse? É a pergunta da Tereza Oliveira. E a última pergunta: sofro muita pressão no meu emprego, no final do dia chego a ter dores de cabeça e pelo corpo. Como aliviar a tensão depois de um dia de trabalho? É a pergunta do Guilherme Xavier. Os telespectadores estão colocando questões que têm a ver com a natureza em si do trabalho e como ele é organizado na vida da pessoa, com menos até a pessoa que fez a terceira pergunta. Estresse de professor. Aqui nós temos uma questão seríssima, que é a maneira com que o trabalho do professor é organizado. Os professores que ficam 8, 10 horas seguidas dando aula, saindo de uma turma e entrando na outra, em que boa parte dessa aula demanda um esforço grande do professor para controlar uma turma, para organizar as atividades, para lidar com alunos mais desafiadores. Isso nós temos que olhar para a maneira com que as aulas estão sendo organizadas. Então tem a ver com a instituição de ensino, né? A necessidade da consciência a respeito das quais são os fatores estressantes neste tipo de trabalho. Se você não consegue, você que é professor ou professora, não consegue mudar isso na escola, não consegue perceber, o mais importante é se trabalhar, mas esteja ciente de que esse tipo de trabalho, da maneira com que é organizado, ele está desrespeitando aquilo que é natural no ser humano, que é a necessidade de descanso e de variedade no trabalho. Então, de sua parte,
né? O que você pode fazer é buscar atender a essas recomendações que eu já falei aqui ao longo do programa, e ler mais a respeito disso, para que você tenha um estilo de vida que possibilite lidar com uma situação dessa, dormindo mais, cuidando da alimentação, por exemplo. Uma das coisas importantes, entrando numa das perguntas, na questão da alimentação, é conhecer que tem certos alimentos que são mais ativadores e outros que tendem a trazer um pouco mais de descanso. Uma alimentação baseada em frutas, verduras e proteínas tenderá a deixar você mais desperto do que uma alimentação que seja muito baseada em carboidratos, por exemplo, em massas, né? Isso é importante para você ter energia, mas nem todo o trabalho requer uma energia muito grande, como o trabalho de atletas ou de desportistas. Então, regular esse consumo de massas, porque as massas, as farinhas, tendem a diminuir digamos assim, a energia logo após a ingestão. Então vale a pena conversar mais detalhadamente com um nutricionista para ver uma alimentação que seja adequada ao seu estilo de trabalho. E quem já está em estado de estresse, o melhor é realmente buscar uma ajuda profissional. Seria muito arriscado eu dar uma sugestão aqui sem conhecer detalhes do que está acontecendo com essa pessoa que fez essa pergunta. Gostaria muito, mas a minha bola de cristal eu deixei em casa hoje. Doutor Jorge, olha, muito obrigado pela participação e a gente espera contar com o senhor em outras oportunidades aqui na edição das 10. Muito bom dia. Bom dia. Ok, muito bom dia a vocês e obrigado também.